A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. Saudade. Existem coisas que fogem à nossa vontade, mas é bom estar aqui. Este é o lugar que Deus ordenou para mim estar. E hoje estou aqui. Amém? Bem, me ajude aí. Nós vamos trazer uma palavra, eu creio, sinceramente, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, uma palavra que vai impactar o teu coração, porque impactou o meu. O texto está em Êxodo, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Pode sentar, vamos ler. Eu quero que você me ajude aí, tá bom? Diga glória a Deus. Mas com vontade. Um glória a Deus assim de quem já acordou de manhã, já tomou um café. Um glória a Deus de quem é salvo pelo sangue do Cordeiro. Um glória a Deus de quem vai morar no céu um dia, né? Um glória a Deus de quem está cheio do Espírito Santo. Esse glória a Deus assim gostoso que só a igreja batista em Vista Alegre tem. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Já me animou. Se eu estava triste, já fiquei animado. Já fiquei contagiado. Vamos lá. Diz a Bíblia, no capítulo de Êxodo, capítulo 2, eu vou ler aqui na minha tradução. Não tem hoje multimídia. Versículo 1 em diante, diz assim: E foi da casa de Levi, e se casou com Levi. Uma mulher concedeu e teve um filho. Ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs os juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu o menino, e eis que chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este? Então disse a sua irmã, a filha do Faraó: Ei que chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então ela disse à filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, e te darei o salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ele trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou Moisés. E disse: Por que das águas do rio tenho tirado? É o significado do nome dele. Bem, creio plenamente na palavra de Deus, e suficiente para saber que Deus não precisa de mim, apesar dele me usar. Creio plenamente que Deus não precisa que eu fale, apesar de que Ele querer que eu fale. E creio plenamente no poder da palavra através do Espírito Santo. E creio que faço tudo o que é possível, mas sabendo que tudo depende dEle. Deus quer falar ao teu coração assim como quer falar o meu. E eu vou pedir para você baixar seus olhos e vamos fazer uma oração para que haja um ambiente favorável à palavra de Deus penetrar ao seu coração. Amém? Deus, Tu sabes de todas as necessidades daqui hoje, da Tua igreja. Qual é a minha necessidade? O Senhor conhece, Senhor, o que precisamos. Tu conhece, Senhor, o que passamos. Tu é um Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Tu sabes, Senhor, o que vai no meu coração, porque antes que eu levantasse na manhã dessa madrugada, Tu já falaste comigo, Tu já falaste aos Teus filhos, porque Tu é um Deus que conhece, descortina as intenções dos pensamentos e do coração. Mas eu te peço uma coisa nessa manhã, que o nosso coração seja uma terra fértil, um lugar apropriado para que a Tua palavra penetre, para que a Tua palavra seja plantada, para que ela seja, Senhor, produzida, e o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na minha mente e no meu coração,
Pai, trabalha em mim, trabalha em nós, somos tua igreja. Os dias estão difíceis, os dias são maus, mas, Pai, temos a fé, a certeza, a esperança, a convicção de todas as coisas. É por isso que estamos aqui, é por isso que cremos no teu nome, é por isso que estamos aqui buscando a tua presença. É por isso que, Senhor, não desistimos. E se estamos aqui, Pai, algo novo vai acontecer. Há uma esperança, há uma certeza, há uma convicção de todas as coisas. E o Senhor vai realizar isso, em nome de Jesus. Por isso, Pai, todas as barreiras sejam quebradas agora, todo impedimento, tudo que é incredulidade seja jogado por terra. Mas a tua palavra penetre e a palavra vá e produza o resultado para que ela está sendo mandada em nome de Jesus. Amém? Bem, eu vou ter que orar para poder o meu notebook aguentar a mensagem. Se não aguentar, vai ser pelo Espírito Santo. Vamos lá. Bem, nós temos a necessidade de vivermos um tempo de esperança, certeza e convicções. E essas convicções, meus amados, mais importante da nossa vida é a fé. A fé é uma das coisas que nós precisamos nortear ao nosso coração. Uma das coisas mais importantes que o cristão tem que ser, e ela tem sido bombardeada de uma maneira muito poderosa pelo nosso inimigo, a saber, Satanás. E ele tem investido com muita propriedade, e ele tem trabalhado, porque Satanás, ele trabalha. E cada dia mais nós vemos isso. Por que vemos isso, pastor? E como enxergamos isso? Porque cada dia mais tem cristãos desistindo da sua fé. Cada dia mais temos pessoas pensando que devem sair da igreja, devem ir para outro lugar, ou devem sair da presença de Deus. Cada dia mais nós vemos pessoas duvidando da certeza, da convicção, daquilo que havia de ser, e pensando o seguinte: eu vou parar, não vou caminhar mais. Cada dia mais nós vemos pessoas fracas, sem convicções espirituais, sem posturas espirituais. Por que isso está acontecendo? Porque Satanás está trabalhando. E já era uma preocupação de Jesus Cristo, porque ele fala num texto de Lucas 18, diz o seguinte: digo, pois depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier à terra, ele achará, por acaso, fé? Jesus já tinha uma preocupação com a nossa fé. Já tinha uma preocupação porque nós deveríamos acontecer de nós fraquejarmos na fé e não encontrarmos verdadeiramente a certeza, a convicção. Existe isso. E uma coisa muito importante, algo está forçando, está sugando, está acabando com as forças dos crentes. Algo está minando, algo está sendo como um poço que está levando as forças de pessoas. Pessoas que vocês viam animadas, pessoas que vocês viam na oração, vocês viam com uma postura espiritual, hoje estão desanimadas. Mas por que isso está acontecendo, pastor? Porque Jesus já tinha uma preocupação com isso, porque Satanás estava investindo duramente para acabar com a fé. Acabar com a certeza, com a convicção, com a esperança, acabar com tudo isso. Isso tudo até na palavra. Acreditamos em tantas coisas, mas quando vamos para a palavra não acreditamos. Acreditamos em tantas pessoas, mas quando o pastor prega, fala, não acreditamos. Acreditamos em tantas coisas, mas duvidamos de tudo aquilo que muitas das vezes foi como um alicerce, um fundamento, e nada disso poderia passar na nossa mente. Mas nós estamos vivendo isso. Existe tanta coisa acontecendo. É como fruir disso tudo. É muitas coisas, muitas pessoas. Diante desses fatos, diante de tantas coisas, desses argumentos que eu estou colocando para vocês, é que Deus trouxe essa palavra para hoje vivermos. E eu te pergunto, como está a tua vida? Como está o teu coração? Como estão os seus firmamentos? Como está a sua certeza? Como está a sua fé? Se Jesus voltasse, se Jesus perguntasse como estaria a nossa fé hoje, como estaria a nossa certeza? Não, é aqui mesmo que eu tenho certeza. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, ele não vai a lugar nenhum. Mas se nós precisamos crer e confiar na palavra de Deus,
as provações, as lutas, o que tem passado, o que tem acontecido, para que você fique triste, fique desanimado. Eu posso dizer de mim mesmo, lutas e dificuldades têm alcançado meu coração, mas não tem tirado a minha certeza, a minha confiança, a minha fé. Muitas das vezes me sinto abatido, me sinto triste, me sinto às vezes até com vontade de parar, mas nunca vai acontecer porque os fundamentos que foram colocados diante de mim são fundamentos que me movem e são o meu alicerce. Nós precisamos entender que todas essas coisas precisam ter continuidade. E nós vamos ver nessa história, na história dessa mulher. E eu queria saber como você está, porque o mais importante aqui é olhar e refletir dentro do nosso coração, a nossa vida. Poderia pregar uma palavra maravilhosa, uma palavra de avivamento, uma palavra que falasse muito, uma palavra que te animasse, mas o que adiantaria se você não tivesse certeza de todas as coisas que você tem vivido, se você não tivesse certeza de tudo aquilo que você precisa viver? São sinceros os seus votos, os seus pensamentos, as suas atitudes diante de Deus? Você precisa ter e pensar nisso. Veja bem, essas atitudes de fé em relação à nossa caminhada, elas precisam estar muito claras, porque o inimigo está investindo. Há uma luta, uma batalha, há uma guerra. E se esses fundamentos não forem olhados com um olhar, com muito cuidado, nós vamos nos perder. O texto fala de uma mulher, e o nome dessa mulher é Joquebede. Ela foi mulher de Arão, filha de Levi, qual nasceu do Egito. E teve 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. E um deles vocês conhecem pelos fatos históricos, que são Moisés. O homem, Moisés, o filho de Joquebede. Mas eu quero falar da mulher Joquebede. Eu quero falar de uma coisa muito importante. Um dos significados mais importantes aqui, para mim, Joquebede significa Jeová é a glória. A família, e essa é a forma de, vamos dizer, exaltar a Deus na vida de Joquebede, porque quando elas pegam aquela menina, Joquebede nasce, ela é de uma família sacerdotal, a tribo de Levi. Ela nasce e eles colocam assim, olha, o seu nome será Jeová é a glória, ou seja, em tudo na tua vida, Joquebede, a glória de Deus vai estar presente. Em tudo na tua vida, Joquebede, a presença de Deus vai estar presente. E essa foi uma mulher tremenda. Ela é da tribo de Levi, era casada com Arão, já falei. Não Arão, mas Arão. Demonstra aqui uma profunda intimidade diante de Deus. O nome dessa mulher já mostra uma intimidade. Uma das coisas que Deus está querendo que eu fale para você e falando comigo, Satanás tem investido na intimidade, tem investido no tempo que nós gastamos com Deus, no relacionamento que nós temos com Deus, naquilo que é mais precioso, porque as adversidades vão poder vir, mas que a glória seja de Deus, que a bênção seja de Deus. O nome dessa mulher já traz um significado tremendo. Ela de uma linhagem sacerdotal, ou seja, ela ensinava e ela vivia, ela era ensinada nos caminhos do Senhor. Às vezes nós queremos que a nossa família seja bênção, queremos que as pessoas que estão conosco sejam bênção, queremos que tudo dê certo, mas os fundamentos, os filhos, a casa, a família não for criada nos ensinos, no temor, no princípio de Deus, lá na frente não adianta tentar consertar, porque já foi arrombado lá atrás, e Satanás está investindo na família, nas casas e nos filhos. Satanás está trabalhando e nós estamos desapercebidos. O diabo está trabalhando e nós não estamos prestando atenção. Filhos fracos na fé, homens e mulheres fracos na fé, incerteza e inconstância. Mas essa mulher, Joquebede, ela em todo momento, o nome dela já diz que ela exaltava, ela exalava, ela queria que a glória de Deus fosse na vida dela, porque a família dela com certeza ensinou isso a ela. Precisamos demonstrar isso e ver que isso é muito importante, isso é fundamental. Veja, se não tivermos esse tipo de intimidade com Deus, com as coisas de Deus e com tudo que Deus está querendo fazer, não fará diferença se nós somos crentes ou não.
Não adianta dizer que é crente. Eu preciso estar envolvido com as coisas que são de Deus. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso ter relacionamento com aquilo que é de Deus. Não adianta somente dizer, eu tenho que ser. Eu sou de Deus, eu acredito, eu ensino, eu mostro, eu vivo, eu caminho. Eu tenho que ter na presença de Deus coisas que vão me levar à presença do Senhor. E com certeza os pais de Joquebede ensinaram isso a ela. Porque você vai logo ver que tudo começa a dar certo porque ela não desanima. Havia uma perseguição contra o povo de Deus. Veja bem, Satanás sempre levanta a perseguição contra o povo de Deus. Aqueles que se levantam, aqueles que se escolhem. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós queremos caminhar com Jesus, vai ter luta, vai ter dificuldade. Não se espante, não se atemorize, não fique preocupado. Aqueles que são de Deus sofrerão perseguição. Mas como nós passamos por essas lutas, como nós permanecemos nessas lutas, como nós estamos no meio dessa luta, como a nossa vida está diante de Deus no meio das perseguições, lutas ou dificuldades. Isso é muito importante. E se eu não me ater a isso, eu vou ficar pelo caminho. Havia uma perseguição contra aquele povo. E Joquebede, ela tinha uma visão clara daquilo que Deus poderia fazer. Ela é Deus independente das circunstâncias, Deus vai me dar livramento. Mas estão matando todos os filhos das hebreias, mas o meu não vai ser morto. Está acontecendo do lado direito e do lado esquerdo, mas o meu não vai ser, porque o Senhor é comigo. Eu fui ensinado nisso. Minha mãe falou do Deus Todo-Poderoso, o Deus que deu livramento, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o meu Deus, e eu continuarei servindo ao Senhor no meio da adversidade aqui no Egito. Eu estou no Egito, mas Deus vai me dar vitória aqui no Egito. Existe perseguição, mas Deus vai me dar vitória no meio da perseguição. Existe luta, mas Deus vai me dar vitória no meio dessa perseguição. Veja bem, o nome Joquebede já é muito forte. E começa pelos meninos, aqueles que... Veja bem, por que Satanás olha logo para as crianças? Porque a semente é o futuro. Daqui a pouco eu posso não estar mais aqui, mas quem vai me substituir? Diante da palavra do pastor Vladimir Domingo, Moisés veio, depois veio Josué. Josué foi um grande líder, mas ele não deixou um outro líder, ele não preparou um líder. Aí o povo cai num período de escuridão, um período de juízes, um período negro. 14 juízes sucederam. Por que houve 14 juízes? Por que o povo um dia estava bem, outro dia estava mal? Porque não tinha uma liderança. Porque não tinha um líder, eles não seguiam ninguém, cada um fazia o que queria, cada um o que dava na telha fazia. Eu quero fazer assim, eu quero assim, e começaram a seguir outros deuses, um para a direita, outro para a esquerda. Mas enquanto Josué estava à frente, o povo venceu. Passaram da mesma forma, como o texto diz lá em Josué: assim como foi com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eu farei esse povo herdar a terra. Mas Deus estava precisando de um líder. E aí nós vemos agora o diabo investindo em quem? Quem será a liderança amanhã? O seu filho será o novo pastor da igreja PBVA. A sua filha será a ministra de louvor. Os seus filhos serão os herdeiros das bênçãos de Deus aqui neste lugar. Se nós não investirmos, se nós não trabalharmos, se nós não formos a referência desse povo, eles têm que enxergar Deus em mim e nós, não somente na bonança, não no dia que você dá o dinheiro, no dia que você provém os recursos, mas no dia que você estiver passando por luta, adversidade, provação, eles vão ver o Deus que você serve, porque eles verão você orando, buscando ao Senhor, você temendo a Deus e você principalmente não desistindo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. As pessoas olham para nós e vão querer caminhar conosco, não porque somos melhores, mas pela postura que nós temos diante do nosso Deus. Pela postura que nós temos quando a adversidade aperta, quando a dificuldade chega. E aí eles enxergam, não a mim, mas enxergam o tamanho do teu Deus. Eles enxergam a mão de Deus cuidando em cada momento na tua vida. Você precisa entender isso. Os primogênitos, por quê? Porque são a herança de Deus aqui. Filho é bênção de Deus. Filho é promessa de Deus.
nós nos emocionamos, apresentamos as criancinhas aqui. Ah, Senhor, que lindo, maravilhoso. Mas você tem investido nisso? Nos seus filhos, nos seus netos? Você tem orado por eles? Eles têm visto Deus na tua vida? Porque você não desiste, você não murmura, você não para, você não deixa de caminhar. Joquebede, com certeza, era uma mulher que tinha uma postura diante de Deus, confiava na presença de Deus. Deixa eu caminhar antes que acabe a minha bateria. Glória a Deus. Vamos lá. Então, filhos, por quê? Primeiro, porque são herança. Segundo, o diabo queria matar os meninos, porque o diabo quer acabar com o homem. Homem é quem vai ser o sacerdote. Homem é quem vai procriar. Homem é o que vai ser o pai. Homem que vai ser a referência dentro de casa. Homem é que vai apresentar Jesus aos meninos. É o homem. As mulheres vão apresentar a bênção, a salvação, o amor. Vão apresentar Cristo através, sabe, de tantos bens, de dons. E são abençoadas. Mas o homem, e o diabo entendia, desses homens virá o Messias. Eu vou acabar com eles. Eles querem destruir a masculinidade, querem destruir o homem. Eles querem acabar com a postura do pai dentro de casa. Um homem de Deus, não um truculento, mas um homem de caráter. Um homem que fala a palavra, um homem que vive Deus. Eles querem, o diabo quer acabar. E nós vemos isso acontecendo. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Veja, ele tenta destruir a família e a sentença de Deus. Ou seja, porque os homens são a herança de Deus na terra. Faraó fala assim, e eu acho muito tremendo aqui, eu quero abrir um adendo, que ainda que o diabo levante, Deus levanta gente para cuidar daquilo que é dele. Aqui a gente fala de Joquebede, fala de Moisés. Pregar sobre Moisés é fácil, tem tanta coisa. Mas e as parteiras? As parteiras que temeram a Deus e não cumpriram o edito do faraó. Mata os meninos. Elas falam assim, não vão matar não. Não vão matar não. Importa obedecer a Deus do que ao homem. E quantas das vezes nós preferimos obedecer ao homem e não obedecer a Deus? As parteiras estão aqui, ó. Cifra e Pua. O nome significa ser justo ou belo. O nome pode estar relacionado ao mesmo significado da literação, da transliteração Safira no aramaico, né? Não quero também trazer isso aqui para enfadar vocês. Até mesmo ligeiras, as adaptações morfológicas. Mas também o nome da segunda parteira, Pua, significa moça ou menina. Ou de belo e gentil. Veja bem, tudo a ver. Deus coloca duas parteiras que decidem não obedecer aos editos do faraó, que decidem agora obedecer ao Senhor. Mata todos os meninos, porque acaso esse povo crescer, eles vão nos tomar, porque eles são poderosos. Deus é com eles. Eles estão crescendo demais. Eles estão se tornando poderosos. Olha como é que está a família. Está bonita demais. Manda matar. E Deus coloca aquelas parteiras e ele fala, tá bom, ó, vamos fazer. As parteiras pegam o menino, vai, deixa todo mundo crescer. Deixa o povo crescer. Deixa o povo crescer. Deus sempre traz o livramento e o escape para aqueles que querem obedecer à palavra de Deus. Veja como é que as mulheres são importantes. Veja como é que Deus traz livramento. Essas mulheres de Deus não fizeram o que Faraó pediu, porque temiam a Deus. Isso aqui é importante para mim e para você. Tememos a Deus o suficiente para não obedecer à voz do diabo. Entendemos que obedecer a Deus é a coisa mais importante. Entendemos que de Deus, quando obedecemos a Deus, significa em coisas futuras. Porque por causa dessas mulheres, Moisés não foi morto.
Por causa dessas mulheres, teve uma nação para poder Moisés livrar. Porque essas mulheres não cumpriram aquilo que falou. A nação se tornou poderosa e Deus teve um povo. Porque você cumpre a palavra de Deus, amanhã a sua herança será poderosa na terra. Porque você vive a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, amanhã a tua herança será poderosa. De repente você não enxerga isso hoje. É limitado. Glória a Deus. Está ali. Não, está ali. Está ali. Glória a Deus. Achei um abençoado aqui. Dá licença. Deus é bom todo o tempo. A gente vai orando e Deus vai trabalhando, né? Oh, glória a Deus. Bem, aquelas mulheres temeram. E nós vemos que o futuro, o meu, o seu, está nos filhos. E porque nós obedecemos a Deus, aquelas mulheres obedeceram a Deus, o futuro da nação hebreia veio a existir. Nós não falamos nisso, para que falar de cifra e pua, para que o nome esquece. Duas mulheres importantíssimas que temeram a Deus e por causa do seu legado, a nação hebreia está de pé. Por causa delas, porque não ouviram o edito do faraó. Será que nós estamos ouvindo o edito do mundo? Será que nós estamos ouvindo aquilo que está sendo plantado no mundo? Não, mas será que vai acontecer? Elas não pensaram nisso. Faraó poder, manda matar elas. Elas não pensaram nisso. Elas não se preocuparam com isso, com as consequências, mas importava a ela antes servir a Deus, servir ao Senhor, servir a Deus de todo o seu coração. Mulheres que temem a Deus, aqui tem mulheres que temem a Deus. Saiba, mulher, a tua herança será poderosa na terra. Você não pode não estar mais aqui, mas verás e acontecerás que os seus filhos herdarão as promessas de Deus na tua vida. Pastor, só tem essas? Não, tem Ana, que chorava constantemente por causa de um filho. E ela chorava, dai-me filho, senão eu morro. Quem foi Samuel? Filho de Ana. Um sacerdote na casa de Deus, porque depois que Deus dá a ela, ela entrega para Deus, sabendo que o que eu tenho não é meu, é de Deus. A minha família não é minha, é do Senhor. O sacerdote ficou preocupado que essa mulher, como uma louca, ora, chorando, babuceando. Não tenha como a tua filha como uma louca, como uma bêbada. Eu choro porque minha alma está angustiada, porque eu preciso de um filho, eu quero herança, eu quero promessa. Significava que ela queria ver a posteridade de Deus na vida dela. Essas mulheres tiveram essa visão, elas entenderam isso. Diante disso temos tudo isso sendo usado com tamanho fervor, com fé, com certeza, convicção. Aquela mulher acreditava nisso, aquelas mulheres acreditavam. Joquebede acreditava nisso. Joquebede acreditava no poder e na graça. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Aí, pronto. Tchup. Glória a Deus. Tem até sonoplastia. Tchup. Bem, diante disso, o grande homem Moisés, ele foi muito importante para todos nós. Moisés e seus feitos me inspira hoje. Hoje eu me sinto inspirado por Moisés. Mas hoje eu me sinto mais inspirado hoje por Joquebede. E por essa parteira, das duas parteiras. Eu me sinto inspirado por mulheres que são mulheres de Deus, que não desanimam diante da dificuldade, que não param diante das lutas e da adversidade. Joquebede era uma mulher assim. Ela primeiro dá a vida a Moisés. Moisés nasce, ela amamenta Moisés. E ela salva Moisés da morte, porque ela fica escondida com ele 3 meses. Mas depois que ela vê que não tem mais jeito, o que ela faz? Ela pega Moisés, coloca numa arca, ou seja, num cestinho,
unge aquele cestinho com um betume para que ele não afundasse e coloca no rio. Precisa ter muita fé, precisa acreditar demais, precisa ter muita esperança para pregar um filho e entregar as águas. Ou seja, aquela mulher confiava em Deus. Aquela mulher sabia que o Deus que tinha dado Moisés para ela faria com que ele vivesse, ele desse fruto. Joquebede era uma mulher que amamentou, cuidou e salvou Moisés e entregou ele na arca para que ele fosse livrado. Aqui eu quero parar um pouco e entender a questão espiritual daquilo que nós precisamos fazer. Joquebede pega, apesar de ter sido ensinada, apesar de fazer tudo isso, existe um momento que a fé dela precisou ir a um ponto mais contundente. Precisou ir para um ponto mais profundo. Precisou um ponto agora da entrega. Precisou de um ponto agora de parar e agora vou ter que acreditar de todas as maneiras, de tudo que tenho, porque o meu filho agora não tem mais chances, Faraó vai descobrir, são 3 meses já escondido, e agora o que Deus orienta ela? Pega, cria um cesto, coloca a arca, e detalhe, veja, olha a simbologia. A Bíblia, ela traz as simbologias para que nós possamos aplicá-la. A arca fala de presença de Deus. Toda vez que a Bíblia fala de arca, de junco, de lugar seguro, onde se coloca, é Deus guardando, é Deus livrando. Aquilo ali significa que ela pegou, colocou Deus, o filhinho dentro da própria presença de Deus. Deus, tu me deu, agora eu vou te devolver e vou colocar nas águas. Eu confio de todo o coração que nenhum mal vai acontecer com meu filho. Eu confio de todo o coração que há um poder sobrenatural numa mãe que ora, numa mãe que declara, em alguém que tem fé. E a fé, ela pode destruir todos os empecilhos e todos os embaraços. Ela coloca diante disso a sua fé de mãe. E coloca nas águas. Veja bem, eu fico, meu coração apertado. Às vezes, você quando vai deixar uma criança numa creche, já é uma luta. Ai, primeira vez, meu filhinho, será que como é que está? Não sei. O filho vai viajar uma vez, a primeira vez que vai viajar, a mãe fica como? Meu Deus, meu filho viajou, liga quando chegar. Saiu de casa a primeira vez, você manda, filho, olha só, quando chegar lá, liga para a mamãe, liga para o papai, fala o que aconteceu. E às vezes o filho vai trabalhar, acontece isso comigo, eu falo, filho, fala como é que você está. Passa muito tempo, a gente quer ter notícia. Mas agora imagine uma mãe que pega uma criança sem poder se defender, coloca num rio e manda ele embora sem saber o que vai acontecer. Precisa acreditar muito, precisa ter fé. Precisa crer no sobrenatural, precisa confiar no Deus de toda maneira. E essa mulher aqui me demonstra uma fé sobrenatural. Jesus, preocupado com a nossa fé, ele pergunta se quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra. O diabo tem trabalhado por isso, porque ele quer tirar a fé. Porque vai existir momentos que você vai ser provado na tua fé. Existem momentos que a nossa fé vai ser provada. E aí, se não tiver fé, você vai perecer. Mas aqui hoje Deus está trazendo uma palavra de graça para mim e para você. Dizendo que a nossa fé, quando ela está escondida na presença de Deus, a arca é a presença de Deus. Toda vez que a Bíblia fala da arca, Moisés trazia a arca, preparou a arca, e aí Josué, quando vai atravessar, ele coloca a arca fica na casa de Obed-Edom e é bênção, e toda vez que a arca está ali, a presença de Deus se faz. A arca é lugar de segurança, a arca é lugar da presença de Deus. Deus estava guardando Moisés naqueles dias, e Deus está guardando a tua família, porque onde é a arca de Deus aqui, pastor? A arca de Deus é a igreja. Nesse mundo caudaloso, esse mundo repleto de maldade, esse mundo perigoso, é a presença de Deus, aonde a palavra de Deus é pregada, onde ela é ensinada. Precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar e devem caminhar para a presença de Deus. Na casa do Senhor, aonde a vida, aonde se fala da palavra, se prega a palavra, se vive a palavra, se cresce na palavra. Aqui é o lugar. Esse é o lugar.
onde devemos ensinar nossos filhos. A nossa família tem que estar na casa do Senhor, buscando e vivendo, buscando e entendendo da palavra de Deus, buscando e vivendo as promessas de Deus, porque só assim nós vamos ter vitória. Vemos que a arca era o lugar onde ela colocou, e ela acreditou nisso, ela confiou. Meu filho, ainda que aconteça qualquer coisa, Deus vai guardar meu filho. Deus vai salvar meu filho. E ela entrega nas mãos do Senhor. E Deus provém tudo, desde as parteiras, desde os 3 meses. E agora Deus fala assim, coloca num cesto, coloca no junco, numa arca, um junquinho, coloca no mar. Entrega nas minhas mãos. Tudo aquilo que a gente coloca na mão de Deus vai dar fruto no tempo certo, meu irmão. Não foi na mesma hora. Ela não sabia, precisa confiar. De repente você ainda não crê, mas eu já creio pela fé. De repente não sei, pastor, mas eu sei, a Bíblia que fala. Não importa o que você está pensando hoje, importa o que a Bíblia diz. O seu pensamento não importa, o que importa é que a palavra de Deus está dizendo para você. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus para você, é a palavra de Deus para mim. Deus vai dar livramento à tua casa, à tua família, aos teus filhos, porque você está entregado e colocado na arca de Deus. A arca é a presença de Deus, o rio de Deus, a presença de Deus, aonde flui o Espírito de Deus, aonde flui todas as coisas, e aonde quem conduz é o Senhor. Moisés, está ali o nome. Em hebraico, ou como alguns querem dizer, aquele que foi retirado das águas, retirado de Deus, da presença, aquele que estava ali, foi escondido, mas foi achado, como aquele que seria o grande libertador do povo de Deus, e foi o grande libertador. Mas por que ele foi esse grande libertador? Porque tinha uma mãe que acreditava de todo o coração no Deus Todo-Poderoso. Que tinha uma mãe, uma família na presença de Deus. Que passando por luta, dificuldade, adversidade, não desanimou. Colocou na presença de Deus e disse, meu filho está guardado. A minha família está guardada. A minha casa está guardada. Deus trará livramento e vai retirar no tempo certo. E olha o que Deus faz. Não podendo mais, colocou na arca que simbolizava a presença de Deus. E depois disso tudo, pois só Deus tem a palavra de vida para salvar. E no capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: leva este menino e cria-o, e te darei salário. E a mulher tomou, no capítulo 2, 9 de Êxodo, quando a mulher de Faraó olha para o menino, ela acha o menino, ele vê o menino e diz assim, este não é das hebreias? Veja bem, é bem claro aqui para mim, eu não li direito, ou então estou aqui, a minha mente está bem falha. Se existia um edito para que todo menino fosse morto, por que aquela mulher, ao achar um filho de Hebreia, não mata ele? Se ela era filha de Faraó. Por que ao achar Moisés, e ela fala, o texto não colocou isso aqui à toa. Ela diz assim, este não é filho de Hebreia? Aqui, vamos lá. Eu vou ler de novo para vocês verem de repente, né? Então disse, no capítulo 6, parte B diante, dos meninos da Hebreia este, ela reconheceu. Isso é filho de Hebreia, porque só o povo de Deus tem fé assim. Isso é povo de Deus, E Deus fala o seguinte, ó, pega. Aí como Deus é tremendo, vai Miriam, né? Cercando, vai vendo, meu irmão vai para onde, meu irmão vai para onde, meu irmão está ali, ela acompanha o irmãozinho de longe. Quando Deus dá o livramento, pegando a filha de Faraó, as escravas pegam ela, o garoto chora, ela se encanta com o garoto, ela fica movida de compaixão. Ela fala assim, você não quer que eu chame alguém para cuidar dele, não? Ela fala com a filha de Faraó,
Eu vou chamar alguém para cuidar. O que ela faz? Rapaz, crente tem que ser sábio. Vou chamar a própria mãe dele. Vou chamar a Joquebede. Mãe, vem. Aí vai lá, Joquebede. O que foi? Olha, a filha do faraó. Deus colocou Moisés na mão da filha do faraó. Ela está querendo criar ele. Ela não vai matar ele, mãe. Aí sabe o que acontece? Naquele momento, o edito de faraó cai por terra. Aquilo que faraó falou, diante do que Deus determinou, caiu por terra. No momento que a sua fé está sendo formalizada, está sendo formada, que você está acreditando, todos os editos contra a tua casa e a sua família estão caindo por terra agora. Tudo que foi falado contra você agora em Cristo Jesus acabou. Porque o que prevalece é o que Deus fala. O que prevalece é o que Deus é. O que prevalece é o que Deus faz. E naquele momento, sabe o que acontece? Que é lindo isso. De ver, chama ela. E ela pega, toma, cria esse menino. E eu te darei salário para você criar dele. Deus faz com que a mãe de Moisés crie ele e ainda sustenta ela. Isso não é Deus? Eu vou te pagar para você cuidar do seu filho. Não, logicamente que ela não sabia, né? Cuida dele e ainda vou te pagar. Veja bem como é que Deus é poderoso. Deus vai prover recursos para você que acredita em Deus. Mas aonde começou isso, pastor? Começou lá na tribo de Levi. Começou de repente com Joquebede orando junto com sua mãe lá no altar, no templo. Começou, sabe quando? Quando Joquebede, de uma pequenininha, ia para a casa de Deus junto com sua mãe, com o pai dela, o sacerdote, oferecer sacrifício a Deus. Começou quando ela não desanimou, quando ela casou, quando ela acertou sua vida diante de Deus. E agora, no momento da adversidade, Deus devolve o filho dela e ainda dá o recurso e a provisão. Meu irmão, se você não vê Deus aqui, não sei onde a gente vai ver mais não. Eu não sei mais onde está não. Deus purinho. Deus devolvendo Moisés. Moisés é grande. Moisés abriu o mar vermelho. É grande, é tudo isso. Mas se não fosse Joquebede. E aí, o que acontece? Joquebede ensina Moisés até o tempo dele crescer. E depois ele volta e entrega a filha de Faraó. Ou seja, ela continuou ensinando o menino no caminho do Senhor. Mas pastor, aonde está escrito isso? Vou te mostrar. Primeira coisa que Moisés vê quando tem injustiça diante dele, ele se ira. Estão massacrando os hebreus, estão massacrando o povo de Deus, estão massacrando a nossa família. Ele se ira. Não pode, é meus parentes, é meus irmãos, tem que fazer alguma coisa. Ele vai lá e mata o egípcio, porque estava batendo no chicoteando. Veja bem, isso foi ensinado. Isso não foi aprendido porque ele estava no Egito. Foi ensinado por alguém. O que você está ensinando à sua família? O que nós estamos ensinando à nossa descendência? Amar a verdade, honrar pai e mãe, viver as promessas de Deus. Aí a gente não sabe lá no final por que o diabo está trabalhando, consegue trabalhar na vida de algumas pessoas. Por que ele consegue trabalhar? Fala para mim. Você não fala para mim não, fala para você, não precisa falar para mim não. Por que ele consegue trabalhar? Porque os fundamentos não foram colocados. Os alicerces não foram estabelecidos. Moisés volta. Mas Moisés precisou para o deserto. Precisou sim para ter uma intimidade com Deus. Mas ele treinou tudo que a mãe dele ensinou. Ele foi para o deserto, ter uma intimidade com Deus. Ele fugiu, foi para lá. Ele viu Deus na sarça, mas ele só viu Deus porque ele tinha aonde ele vê. Ele viu isso na mãe dele. Só se enxerga Deus quando há relacionamento no meio da família com Deus. A família precisa mostrar Deus. A família precisa colocar Deus. E aconteceu isso com Joquebede. Vamos lá. Ele traz de volta, coloca o salário, sustenta aquela mãe.
ela ensina Moisés, ela dá Moisés de novo para o Egito. E aí o que acontece? Há uma grande transformação. Deus trará de volta tudo que você colocou nas mãos dele, para que você seja honrado em nome de Jesus. Deus trará de volta, porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus não quer ficar com nada, Ele só quer saber se você vai colocar na mão dele. Deus não quer ficar com nada, Deus não precisa de nada. Ele só quer saber se você vai entregar para Ele. Foi o que aconteceu com Abraão. Me dá teu filho Isaac. Deus não queria Isaac. Eu vou matar Isaac, eu não quero matar Isaac. Eu quero saber se você vai me dar o que eu pedi. Eu só quero saber se você vai obedecer. Eu só quero saber se você está na minha presença. E eu preciso saber disso. E mais importante que isso, eu preciso que você saiba disso. Porque Deus sabe o seu coração. Mas será que eu sei o meu coração? Será que eu conheço o meu coração? E o meu coração precisa ser provado. Porque o nosso coração é enganoso. Aquela mãe vai e coloca diante de tudo que ela fez, Deus devolve. E ela devolve para o Egito, ou seja, ela devolve para o mundo. Ela falou assim, tem um propósito na vida de Moisés. Ele foi tirado das águas. Existe um propósito, meu filho vai ser bênção para essa nação. Meu filho vai herdar coisas poderosas. Você acha que Deus não falou isso para ela? Você acha que uma mãe não sabe? Esse garoto tem alguma coisa, esse garoto é diferente. Esse garoto aí vai dar orgulho. Mas por quê? Porque uma mãe obedeceu aquilo que Deus queria fazer. Bem, a Bíblia diz que devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos crer nas promessas de Deus de todo o nosso coração. Porque Deus tem promessas grandes e poderosas. E quando Ele faz isso, Ele está trazendo para mim e para você coisas grandes e poderosas. Só existe uma coisa que nós precisamos fazer. É ter certeza, convicção e não deixar que o diabo roube a nossa fé. Não destrua os alicerces espirituais da família. Os alicerces fundamentais da palavra de Deus. O diabo está roubando, matando, destruindo. Irmão, eu fico triste porque eu converso com gente todo dia. Cada dia que eu converso eu fico triste. Porque eu vou sair da igreja. Eu vou para lá, eu vou para cá. O pastor está fazendo isso. Eu não quero mais. E tal. Eu não vejo ânimo, eu não vejo convicção. Às vezes a gente quer se enclausurar porque é tanta coisa. Mas Deus tem um propósito em você, meu irmão. Você e sua família são bênçãos de Deus. Crie teu menino. Crie tua menina. Ensine os fundamentos da palavra de Deus. Deus vai honrar você no tempo certo. Coloque num junco, coloque na presença de Deus. É a igreja. Não existe outro lugar, irmão. Tudo aí está falido. O único lugar que se prega esperança é aqui. O único lugar que mostra o caminho é a palavra de Jesus, é aqui. E aí nós criticamos, nós falamos, nós reclamamos. Da saudade do Egito, eu quero voltar. E tal, e tudo. Eu falei, Senhor, cadê a fé, cadê a certeza, cadê a confiança, cadê a esperança? A gente não sabe, é porque o inimigo tem investido em pequenas coisas e a gente não tem observado. Ele não investe em coisas grandes, porque se investir em coisas grandes, você observa. Ele rouba, sabe o quê? O seu tempo com Deus. Ele rouba o seu tempo precioso na palavra. Ele rouba o seu tempo na casa de Deus. Ele vai roubando aos pouquinhos. Ele tem tempo. O diabo tem tempo. Ele fala, eu tenho tempo. Não vou chamar a atenção. Se eu pegar e aparecer para ele de capa, todo cabeludo, ele vai se espantar. Deixa eu roubar as pequenas coisas. Deixa eu criticar o pastor hoje, eu critico o pastor amanhã. A igreja já não está mais daquele jeito que eu queria. Ele está assim, está assado. Há pequenas coisas que vão como uma raposinha. Aí você não sabe por quê. Irmão, nada contra vocês, mas tudo contra mim mesmo. Eu e minha esposa.
Eu brigo com minha esposa e ela briga comigo. Nós não gostamos de falar mal de quem que seja, e principalmente de pastor na minha casa. A coisa que eu tenho, se eu estou contra, eu vou orar no meu quarto, sozinho, em secreto. Aí meu filho chama para ir para a igreja, mas meu filho veio falando mal do pastor, criticando a igreja, tacando pedra naquilo que seria a porta de salvação, e eu quero que meu filho entre aqui, aceite a Jesus. Como? Se eu aponto o lugar santo como um lugar profano, Deus está falando no meu coração. Com certeza está falando no seu. Ah, pastor, o gabinete do pastor Vladimir. Meu filho está perdido. Mas a vida toda ela falou mal de igreja, irmão. Como é que o garoto... Não, vou aceitar Jesus. A primeira coisa que o jovem fala é aceitar Jesus. A igreja está toda errada. A igreja está toda assim, assado. Ensino começa dentro de casa, comigo, com a minha família. O que eles têm visto em mim para que eles caminhem com Jesus? Será que eles acreditam e confiam no Pai deles? Será que eles acreditam que eu sou um homem de Deus? Será que acreditam que a minha esposa está buscando o Senhor? Será que eles acreditam nas convicções que nós temos pregado e vivido? Ou será que eles falam assim, não é bem assim não? Porque eu brigo com minha mulher, eu bato na minha mulher, eu xingo minha mulher em casa. Nosso relacionamento é o pior possível. E tal, aquela coisa toda. E depois eu quero pregar Jesus para aquela criança. Como é que prega, Elaine? Como é que fala de Jesus para essa criança? Ela não vai acreditar, irmão? Fala a verdade. Não precisa ser... dá uma moral, pastor. Não dá, né? Amém? Nós precisamos viver isso com muita força. É por isso que o diabo vence. É por isso que ele encontra legalidade. É por isso que a gente às vezes perde. É por isso que às vezes a gente desanima. É por isso. Mas quando nós colocamos na presença de Deus, e nós somos Joquebede, ensinamos filhos no caminho, eles se tornarão grandes. Ensinamos filhos na presença de Deus, aleluia. Deus fará coisas grandes, porque Deus vai se revelar a esses garotos. Mas pastor, ele se desviou porque quis. Aí é outro problema dele. Ele já era grande, ele tomou a decisão, mas ele nunca viu isso em você, nem viu em mim. Ele viu a referência, ele viu aquilo que eu faço. Ele viu foi o meu choro, o meu pranto. Ele viu, sabe, as horas de oração dentro de casa, como eu chorei por ele, como eu busquei por ele na igreja, como eu pedi oração na igreja, como eu estava na igreja, como eu estava aqui buscando o Senhor. Isso ele viu. Ele pode desviar, irmão, mas a mão de Deus vai lá buscar ele, sabe por quê? Ele vai lembrar das suas orações e vai lembrar de você. Ele vai lembrar do pai dele, ensinando a palavra e vivendo a verdade. Ele vai lembrar da família dele que nunca se desviou, nem para a esquerda nem para a direita, mas continuou firme, vindo a esta igreja, servindo ao Senhor em fidelidade. Se nós queremos verdadeiramente que o diabo não destrua as nossas famílias, a nossa casa, a nossa fé, nós precisamos mudar de postura e ser Joquebede. Ou seja, a glória dele. A glória do Senhor na minha vida. Ah, pastor, eu não tive, olha só, eu não tive referência de pai e mãe, irmão. Mas nem por causa disso eu deixei que isso me contaminasse. A minha mãe era do espiritismo, meu pai não serviu o Senhor, se converteu depois que eu me converti, a minha mãe também. Olha como é que Deus faz. Mas os meus filhos não vão ter essa referência. Meus filhos não vão poder falar que eu me separei da minha esposa. Eu adulterei contra minha família. Que eu fui um pai negligente, que eu não me esforcei para dar o máximo. Eles não vão poder falar isso. Ele pode não estar na presença de Deus, mas ele vai lembrar todos os dias da vida dele que tem um pai que serve ao Senhor e tem uma mãe que ora por ele todos os dias. Os meus netos vão ver isso.
e vão seguir o caminho do Senhor. Porque é a promessa de Deus. Deus vai mudando a história da gente. Deus vai mudando a história da sua casa, do seu cativeiro. Deus vai transformando e você vai ver a posteridade de Deus na tua vida. Não tem coisa melhor do que ver a sua família na casa de Deus. Não tem coisa melhor que ver seus filhos servindo ao Senhor. Não tem coisa melhor. Adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua família, a sua salvação. Ah, eu quero dinheiro, eu quero casa. Joga tudo fora, irmão. Um casamento destruído, uma família destruída, não tem preço que vai pagar isso. Agora, se você tiver uma família na presença do Senhor, buscando a Deus, eu tenho certeza. Fique de pé. Quero orar com você aí. Bem, obrigado pelo ajudante. Que Deus louve a cada dia, hein? Que essa palavra tenha falado no teu coração, meu irmão. Eu não sei, Deus me inspirou e eu não podia deixar de falar. Quando Deus fala no meu coração, eu falo. Bem, e eu sei que Ele falou. Sabe por quê? Porque não depende de mim. Eu tenho aprendido que eu tenho que fazer tudo conforme fosse que dependesse de mim, mas sabendo que tudo depende dele. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, da vida eterna é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de mim, mas apesar disso eu tenho que fazer o meu melhor. E Ele vai usar a quem Ele quer. E Deus me usou para falar com você. Seja Joquebede, saia daqui hoje, sabe, orando, louvando, sabendo que os seus filhos são frutos do Senhor. Eles vão dar frutos no tempo certo. Permaneça, não deixe que sua fé desanime. Olhe para frente. Você está, de repente, hoje desanimado, triste. De repente, a sua vida hoje, mas são tantas coisas, pastor, saiba, Deus vai colocar tudo isso dentro da arca de Deus, que é a igreja, que é a casa do Senhor. E a igreja vai orar e a presença de Deus vai ser real. A presença de Deus vai inundar o teu coração, vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa. O Senhor vai mudar tudo que nós pedimos e colocarmos na mão dEle. E Ele vai dar o recurso se faltar, vai dar a provisão necessária se faltar, porque Deus é Deus de promessas. Amém? Feche os olhos, pastor, orar contigo. Deus, louvamos o teu santo nome, engrandecemos a ti. Tu és magnífico, tu és santo, tu és poderoso. E hoje nós colocamos, Senhor, através da palavra de Deus, aos nossos corações, as famílias, os filhos. E a ostentação do nome Moisés hoje ficou tão pequeno diante de uma mulher tão grande. A ostentação, Pai, de um homem tão usado por Deus, desapareceu quando há uma mulher de fé, de confiança e certeza na Tua presença. O nome poderoso Moisés agora foi reduzido, Pai, a nada. Quando olhamos como essa mulher confiou no Senhor, como ela creu no Teu nome, como ela confiou em Ti, Pai, e como Tu fez um milagre na vida dessa mulher. Deus, nós estamos aqui na mesma condição hoje. Famílias, filhos, pais, mães, necessitando de um milagre, necessitando de uma palavra, necessitando, Senhor, de fé, necessitando ser renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. E não é diferente do que foi com aquela mulher, Senhor, através daquilo que Tu deu livramento. Quando o mundo oprimia, Senhor, Tu estendeu as mãos e disse: confia em mim, mulher. E Tu está dizendo à Tua igreja, Tu está dizendo ao meu coração: confia, não desanima, não para. Eu sou Deus sobre a tua vida.
Não esmoreça a tua fé. Não pare nas incertezas da vida. Não deixe que as circunstâncias deste mundo parem aquilo que começou a boa obra na tua vida. Continue, persevere. Eu sou Deus sobre vocês. Serei exaltado, serei glorificado em todas as coisas, em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui. Filhos afastados, pessoas afastadas, crentes, Senhor, precisando de um conforto, um consolo, vidas precisando de libertação, gente precisando de cura. Aqui é o lugar, aqui é o milagre acontece, aqui a salvação chega, aqui é a provisão, porque estamos na arca de Deus, estamos dentro do Senhor, do poder, da unção e da graça. É a igreja do Senhor. Tu tem promessa, tu tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a tua casa. A tua casa é a tua palavra, a tua casa, Senhor, é a tua presença. Faz em nós, Pai, faz em nós o mover do teu Espírito. Faz em nós, Senhor, a cura, a restauração. Nos dê uma visão, Senhor, espiritual agora, para que possamos enxergar o futuro e ver como o Senhor pode agir, Pai, vai agir na vida da nossa família. Tendo, Senhor, a esperança, a certeza, a confiança de crer, Pai, ainda que não chegou, mas crendo como se já fosse, confiando e crendo no Senhor das nossas almas. Obrigado, meu Deus, porque Tu é um Deus poderoso. Tu é um Deus que dá livramento e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe nossos filhos, abençoe os nossos casamentos, abençoe o nosso ministério, o nosso relacionamento com Deus. Abençoe, Pai, abençoe em nome de Jesus.